Glória a Deus. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Eu vou repetir esse versículo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Isso é palavra profética para alguém aqui essa manhã. O Senhor o abençoava. O segredo da nossa vida, ei Pacheco, pega essa palavra aí. O segredo da nossa vida é porque o Senhor nos abençoa e continua nos abençoando para a glória dele. Sabe, esse texto da palavra de Deus é um texto muito conhecido, e no início do ano nós liberamos uma palavra profética aqui nessa casa, nessa manhã, e hoje Deus reafirmou aquilo que eu precisava falar aqui de uma maneira muito clara, porque todos vocês já ouviram falar sobre a história de Isaque, o filho da promessa de Abraão. Isaque biblicamente é alguém muito conhecido, e hoje eu queria introduzir você nessa história, porque tem uma data na Bíblia muito forte, muito profética, quando Deus decide pedir o filho da promessa para Abraão, quando Deus decide pedir uma renúncia muito forte para Abraão, porque Abraão não é só o pai de Isaque. Abraão, ele é o pai da fé, ele é pai de Ismael, ele se deitou com a sua serva Agar, e ele gerou um filho, o filho da força do braço, o filho daquilo que ele poderia fazer. Mas agora Isaque é fruto da promessa que Deus tinha feito a ele. Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho, e ele não precisava fazer a força do seu braço isso acontecer. Tem hora, irmãos, escuta isso, que você quer fazer com a força do seu braço, mas se é promessa, descansa, vai acontecer. Se é promessa, pode ficar em paz. Se é promessa, se Deus prometeu que a gente iria viver o ano da expansão esse ano, irmão, já está acontecendo. Mas a expansão não vem como você imagina, porque primeiro, antes de Deus expandir você para fora, Ele vai matar você por dentro. Era para você dar um glória a Deus, mas eu vou de novo. Antes da expansão para fora, primeiro tem um vale. Primeiro tem um crescimento interno. E quem está sentindo crescer internamente aqui esse ano? Os irmãos, só para dentro e para o lado também, porque nós estamos comendo bastante hambúrguer. Mas esse ano eu estou sentindo profeticamente Deus expandindo a nossa capacidade de ouvi-lo. Eu estou sentindo Deus expandir a capacidade da gente viver a promessa dele. Porque quando Deus pede Isaque para Abraão, a primeira coisa que eu aprendo é que ele quer saber aonde está o coração de Abraão. Toda vez que Deus pede algo para nós, Deus quer nos ensinar onde está o nosso coração, se é só no crescimento ou se é na transformação. Porque se eu estou na igreja só para receber bênção, irmãos, você está no lugar errado. Igreja não é lugar só de ser abençoado. Igreja é lugar de ser transformado. Quer ser transformado? Tem Bíblia aberta hoje aqui no altar. Quer ser transformado? Tem palavra profética aqui nesse lugar. Deus não veio só para enriquecer você. Não, dinheiro você conquista trabalhando. Dinheiro você conquista renunciando. Mas transformação de caráter, de família, de história, só o Evangelho tem o poder para te dar. Toda vez que Deus pede para a gente renunciar a algo, a verdade é que Deus quer saber aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas ou se o nosso coração está na presença. Irmãos, escuta isso. Você não está aqui para ser agradado. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para agradar a Deus, viver segundo o Evangelho. Abraão sabia que sem a presença ele não era nada. Abraão sabia que o segredo que ele tinha não era o dinheiro. O segredo que ele tinha não era os bens, Bruno. O segredo que Abraão tinha era a presença que era manifesta sobre a vida dele. O segredo continua sendo a presença, porque tem gente que quer viver milagre, expansão, mas coloca os seus interesses acima dos interesses de Deus. Você está aqui comigo ainda? Quer viver expansão? Não é os meus interesses. Quer viver o Evangelho? É os interesses de Deus para a minha vida. Quer uma boa notícia? Deus tem planos para você, planos de paz. Jeremias 29, versículo 11. Eu não tenho plano de fazer mal, eu tenho planos de paz, a fim de te dar um futuro com esperança. Deus tem planos de paz, planos de que você crescer, de expandir, mas a prioridade continua sendo a presença. Hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou eu vou viver me agradando, ou eu vou viver agradando a presença de Deus.
Eu preciso tomar uma decisão hoje. Ou você supre as suas necessidades, ou você agrada a presença de Deus. Abraão sabia que sem a presença ele não era nada. E quer uma palavra boa? A unção continua fazendo a diferença na vida de alguém. Eu vou repetir isso, a unção continua fazendo a diferença na vida de uma família. Irmãos, sabe o que quebra o jugo? O que quebra o jugo não é terapia. Pastor, você é contra a terapia? Jamais. Terapia você precisa fazer e eu estou marcando a minha também. Estou perdendo cabelo, irmão, a igreja me deixa maluco. É bom, tem que fazer terapia. Aqui tem psicólogo, aqui tem gente da área da saúde, faz isso. Mas eu vi a unção quebrando o jugo da minha família. Sabe como foi? Quando eu vi o espírito maligno se levantando dentro da minha casa, operando através da bebida, através das drogas. Eu vi quando a minha avó me levava para o monte, meu tio pastor Rinaldo levava para o monte, e eu começava a orar e começava a ver algumas coisas do mundo espiritual, e eu começava a entender que o que quebra o jugo não é terapia, o que quebra o jugo não é pastor, o que quebra o jugo não é culto, o que quebra o jugo é joelho no chão, jejum, oração, o que destrava o mundo espiritual é a unção. E o que faz a diferença na vida de alguém é a unção do Espírito Santo. Quem quer viver a unção de Deus aqui? O que faz a diferença é alguém ser cheio da presença. Tem alguém cheio da presença aqui? Por que eu estou te falando isso? Essa semana eu tive uma experiência e isso está latente no meu espírito. Sexta-feira eu estava resolvendo algumas coisas, fui no Shopping Moca. A gente está tentando tirar o nosso passaporte, resolvendo algumas coisas. Eu estava lá, 8 horas tinha que estar aqui, e 4h30 a gente tem um treino com o personal. Toda quinta e sexta eu treino com ele esse horário. E quando eu estava lá no Shopping Moca, com a cabeça aperreada, uma ligação veio pro meu celular, e alguém pedindo para mim no hospital salvá-los, para a gente fazer uma oração pelo um senhor, que os médicos já tinham desenganado, um vizinho nosso que a gente cresceu junto com ele. Eu estava ali pensando, cara, será que agora eu falo que eu não consigo ir hoje, amanhã eu vou? Quem já viveu isso, irmãos? Quando você fala assim, cara, será que eu dou uma desculpa agora? Quem já fez isso? Fala a verdade, irmão, você está na igreja, em nome de Jesus. Quando alguém te fala, faz um pedido, você fala assim, cara, eu tenho muita coisa para fazer, será que agora eu falo que não dá? E na hora eu ia falar, cara, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho oração, tenho algumas coisas para resolver, amanhã eu vou. Na hora que eu ia falar isso, o Espírito Santo falou assim, não é amanhã. Unção. A unção te avisa. Não é amanhã, é hoje. Você precisa ir lá hoje. Automaticamente peguei e falei, eu tô lá. 8 horas eu tô lá na visita. Mandei mensagem no grupo dos pastores, gente, não tô na oração, alguém pode abrir a igreja. E eu fui. Chegando lá, irmãos, olha isso. Isso é para que você entenda. Deus só falando conosco aqui essa manhã. Chegando lá, a gente começou a conversar na recepção com o filho que estava com o pai naquela situação. Alguns dias, os médicos desenganou. Um senhor de idade, nosso amigo Tião. E a gente estava ali falando para cara que estava difícil a situação, e eu comecei a conversar com ele, ministrar na recepção e subir em cima do quarto que ele estava. Quando eu cheguei lá, eu vi a situação que aquele senhor estava, e eu vi que Deus iria levá-lo. Deus já tinha falado comigo aquilo. Eu coloquei a mão sobre ele, comecei a orar por ele. Ele estava muito agitado, não estava consciente, mas ele estava ouvindo. E eu comecei a fazer a oração do apelo para que ele pudesse entregar a vida para Jesus, se arrepender dos pecados. Ele começou a respirar de uma maneira ofegante. E quando eu saí da sala, eu chamei o filho. Eu falei, olha, o seu pai está vivo, mas ele está esperando só uma palavra sua, que você o perdoa. Eu não sei, eu não conheço a história, mas eu falei para o filho, você precisa falar para o seu pai que você perdoa e que você o ama. E agora? O filho olhou para mim, começou a chorar. Ele falou, vou fazer isso. E eu fui embora. Voltei para casa. Sentei na mesa com a minha esposa, aquela situação mexendo comigo. E passou 2 horas, uma mensagem chegou no meu celular dizendo, pastor, eu te amo. No meu celular dizendo, descansou. 2 horas depois, quando eu saí da sala, o filho foi até o leito, olhou no olho do pai, chorou no leito, dizendo, eu te perdoo, eu te amo. 2 horas depois, o pai descansou. Uma coisa, a unção não deixa nada para amanhã. Eu vou de novo, a unção não deixa nada para amanhã. É hoje. Sabe qual que é a oportunidade que eu tenho de pregar o evangelho? É agora. Sabe qual que é o dia que eu tenho para perdoar? É agora. E a unção de Deus me ensina que eu não tenho que deixar nada para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Você já pensou, meu irmão?
Se eu falo que eu iria amanhã no hospital, como estaria o meu coração hoje? Como estaria minha mente agora pregando para você e sendo, olha, negligente com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Mas sabe o que não te deixa desamparado? A unção. Eu vou de novo. O que não deixa um homem e uma mulher desamparado é a unção. Porque terapia você aprende na psicologia. Você dá conselho, você aprende com um pastor. Mas é só a unção que fala: perdoa, liberta esse sentimento de dentro de você. Fala que ama agora, vai agora. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: a unção é o que faz a diferença. E não é para deixar para amanhã. Tem que pedir perdão hoje, porque amanhã você não sabe. A unção de Deus está aqui nessa manhã. Levanta suas mãos. É sacrifício. É aprender que dessa vida nós não levamos nada. É entender que expansão não é dinheiro. Eu vou de novo: expansão não é ficar rico. Expansão é ser cheio do Espírito Santo. Expansão é ser cheio da presença. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Abraão entrega no altar. Porque não é sobre a promessa da expansão, é sobre o coração do Deus que expande. Não é sobre ter a promessa, é sobre viver o propósito. É sobre viver presença. Quando Abraão recebe a direção, ele entrega o filho. Mas Abraão vai entregar a promessa. Deus pediu: eu quero a presença. Abraão vai entregar tudo que você tem a Isaac? Não, tudo que eu tenho é a presença. Irmãos, posso falar uma coisa? A nossa família é bênção, nossa casa é bênção, o ministério é bênção. Mas hoje está rolando uma idolatria de ministério e família. Irmãos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus. A gente precisa entender sobre isso. Quando Abraão tem seu filho de volta, ele leva o filho para o altar com o cutelo. E ali naquele mesmo momento Deus prepara para si o cordeiro. A provisão já estava no altar. Mas Deus fez com Abraão testar o coração dele para saber aonde está o coração. E eu vou te falar uma coisa: sabe por que muita coisa não chegou na sua vida ainda? Porque o seu coração está nas coisas. E enquanto o seu coração estiver nas coisas, você não recebe. Eu vou contar um segredo só para nós aqui da Carral essa manhã. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Quem não veio, perdeu. E até essa parte eu corto do YouTube. Brincadeira, não vou cortar não. O segredo de você receber bênção é você não se apegar a bênçãos. Quer viver bênçãos? A Bíblia fala que as bênçãos correrão. Você não pegou, eu vou de novo. As bênçãos correrão atrás de nós. Mas a pergunta que eu te faço é: se a Bíblia fala que as bênçãos vai correr atrás de nós, nós estamos correndo atrás de quem? Alguém pegou? Quer viver bênção? Corre atrás da presença. Você vai ver um monte de coisa vindo até você. De repente a porta te acha. De repente a cura te encontra. De repente a provisão chega. Abraão está com o filho no altar. De repente o cordeiro é preparado, porque Deus é Jeová Jirê. Deus não queria assassinar o teu filho. Deus queria que Abraão entendesse que Ele é Jeová Jirê, Deus provedor. Deus é Jeová Jirê. Ele tem a provisão e o recurso está no meio do propósito. Quando você alinha a sua vida com o propósito de Deus, você entende que a presença se manifesta. Escuta isso: promessa e sacrifício vão fazer parte de um tempo de expansão na sua vida. Eu vou de novo: promessa e sacrifício. Quando você sacrifica, você mostra que o seu coração está na presença de Deus. Eu vou falar de novo: quando você faz o sacrifício no altar, você mostra que o seu coração está na presença. Vou te fazer uma pergunta: qual que foi a última vez que você fez um voto com Deus? Eu estou falando voto de verdade. Agora eu vou te fazer outra pergunta: qual que foi a última vez que você pediu algo para Deus? Todo dia. Oh Deus, eu não aguento mais, me dá força. Quem já fala isso todo dia? Essa semana eu acho que eu falei isso umas 4 vezes.
Tem uma figurinha no WhatsApp que é a melhor figurinha. É um cara assim falando, juro por Deus que eu não aguento mais. É verdade. A gente pede força, a gente pede livramento, a gente pede ajuda, a gente pede dinheiro, a gente pede proteção. Sim ou não, irmãos? Mas a grande verdade é qual que é a última vez que a gente fez sacrifício para o Senhor? Abrir mão do orgulho, abrir mão do ego, abrir mão da comida, abrir mão do que eu quero fazer, abrir mão, irmãos, daquilo que eu tenho vontade de viver, para viver a promessa e o sacrifício do Senhor para a minha vida. Fala para a pessoa que está perto de você, é tempo de sacrificar. O glória a Deus vai embora rapidinho, mas está tudo bem, não tem problema. Deus, Ele cumpre promessa na sua vida, mas a decisão de entregar a Deus é sua. Deus vai fazer, mas a decisão de entregar é nossa. Tem gente que quando está na prova, está no deserto, está na igreja, está fazendo campanha, está subindo um monte, está orando, está jejuando. Aí Deus, quando abençoa o homem, Ele não fala mais com ninguém, nem agradece. Olha o nariz em pé. A passada parecendo o Neymar. Nunca jogou nem no Estrela aqui no campo do Brasil. E essa passada aí, uma metição, nariz em pé. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quer Deus te fazer humilde? É você voltar para a prova. Pensa num povo humilde quando está na prova. Lava banheiro. Tem alguma coisa para fazer na igreja? Agora quando Deus abençoa, acorda de manhã e fala assim, para quem naquele culto com aquele som alto? O pastor que não para de gritar. Mas vai Deus apertar o calo do homem. Ó, a humildade voltando para o coração. Irmãos, a primeira coisa que Deus trata na gente quando a gente está no vale é a humildade. Se Deus me abençoar, eu continuo humilde. Se Deus me abençoar, eu continuo servindo. A bênção não vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Eu vou de novo, a bênção não vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Se Deus me der um carro, eu continuo servindo. Se Deus me der uma casa, eu continuo servindo. Se Deus me der uma família, eu continuo servindo. Porque eu sirvo a Ele, não por o que Ele pode me dar, mas eu sirvo por aquilo que Ele é. Ele é Jeová Jireh, Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Emanuel, o Deus conosco que está aqui nessa manhã. Levanta a sua as mãos o mais alto que você pode. Eu vou de novo. Ele é o início, Ele é o fim. Eu sirvo por aquilo que Ele é. Será que você pode exaltar o nome que está acima de todo nome? Será que você pode mostrar para Ele que você não está aqui por bênção? Peça a expansão por dentro. Levanta a sua mão para o alto, feche seus olhos essa manhã. Eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. Chegou o tempo de viver a promessa. Chegou o tempo de viver o que Deus prometeu sobre a sua vida. Mas é o tempo de você abrir mão, renunciar, orar, jejuar, subir os montes que você tem que subir. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Isaac não é um homem comum. Isaac é um homem possuído pela presença de Deus, marcado para um propósito. Tudo que Isaac viveu, e ele viveu debaixo da experiência do seu pai. O seu pai preparou um caminho para ele. Abraão preparou um destino, porque a paternidade era isso, destino, provisão e proteção. Quando alguém tem uma paternidade resolvida, o filho ele é destravado. E eu louvo a Deus por pais aqui maduros na presença que destravam a vida dos filhos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque eu vi através do meu pai o amor de Deus sobre a minha vida. Eu oro para que os filhos que não têm paternidade, a presença do Abba, Pai, encontrando você. Às vezes a sua crise é porque você não teve o seu pai presente. Às vezes a sua falta de segurança é porque você não teve ninguém te afirmando, dizendo, você consegue, vai dar certo. Mas se você não teve o seu pai biológico, existe um pai celestial que está vendo você, dizendo, filho, você é meu filho amado, você vai conseguir. Hoje o céu está dizendo para alguém, eu te afirmo, tu és meu filho, avança, Xerem. Levanta a sua mão, estou sentindo Deus curando órfãos aqui nessa manhã. Talvez você não teve o seu pai presente na terra como Isaac teve Abraão.
Mas uma coisa eu afirmo: o Pai Celestial te vê. E Ele está dizendo: eu tenho um propósito sobre a sua vida que você nem imagina. Aquilo que os seus olhos não viram, não desceu ao seu coração, são as coisas que eu já preparei para você. Você não é o seu trauma, você não é a sua ferida, você não é os seus erros. Você é fruto do propósito e do amor de Deus pela sua vida. Quem pode exaltar o nome de Jesus aqui essa manhã? Isaac viveu debaixo da sombra do seu pai. E quem era o pai de Isaac? O homem mais rico da época. Quem era o pai de Isaac? O homem mais próximo daquela região. Mas agora o seu pai Abraão morre. Sara, sua mãe, morre. E agora Isaac vai viver um tempo de experiência com Deus, ele e o Senhor. Quando o pai morre, a mãe morre, o mundo entra em uma crise, um colapso geral. O tempo de maior escassez foi a época de Isaac. O mundo em crise, ninguém prosperava, a terra estava seca, os gados morrendo, o mundo entrou em um grande colapso. E a Bíblia diz que Isaac então toma uma atitude. Repita comigo: atitude. Não diga mais forte: atitude. É o que você vai tomar nesse mês. Não, você não recebeu essa palavra, eu vou de novo. Atitude é o que você vai tomar esse mês para viver o que você nunca viveu. Atitude. Isaac tomou essa atitude porque quando você está no meio de uma crise, ou você toma uma atitude ou você fica parado. Eu vou de novo. Quando você está no meio de uma crise, ou você toma uma atitude, ou você fica parado. Quem fica parado, morre na crise. Mas quem toma uma atitude, muda de vida. Eu vou de novo. Quem fica parado, morre na crise. Mas quem toma uma atitude, muda de vida. Eu quero ouvir só quem veio para mudar de vida aqui essa manhã. Não, levanta a sua voz para o alto. Levanta a sua mão. Quem toma uma atitude, muda de vida. Porque tem gente que reclama, murmura, questiona e fica no mesmo lugar. Mas já tem crente entendendo, adorando o nome de Jesus, dizendo: eu não vou aceitar, eu vou mudar essa situação. É necessário tomar uma atitude. Fala para quem está perto de você: é necessário tomar uma atitude. Fala para ela. Eu vou te dar uma palavra, vale um glória a Deus. Eu sei que dói, mas trata. Tá ficando bom o clima aqui, né? Tá gostoso. Deus não tem compromisso com quem fica parado. Era para dar um glória a Deus, mas eu vou de novo, não tem problema. O mundo está em crise e você está aqui. Se for da vontade de Deus, o emprego vai bater na minha porta. Se for da vontade de Deus, alguém vai vir aqui me chamar. Ô Coca-Cola do deserto. Ei, você que não toma atitude no meio do vale, não. Você que não vai arrumar a sua vida, não. Que se Jesus voltar hoje, você fica aqui. Você que não arrepende dos seus pecados, não. Que na hora que um acidente acontecer, rapaz, pastor está pregando o evangelho de medo. Não, estou pregando a verdade. Esses dias eu ouvi uma história de um pastor, é muito legal essa história. A mãe vinha no culto orar pelo filho. Meu filho está nas drogas, está na bebida, balada. Ora por ele. E o pastor: amém, vamos orar. Fez um culto no lar. O menino veio na igreja. Mesma vida. Saiu uma madrugada com os amigos, acelerando. A unção do Brian O'Connor. Já viu o Brian O'Connor do Velozes e Furiosos? Acertou um poste. Ficou preso nas ferragens. O pessoal fala que não sei que culto que aconteceu com o poste. Tinha um anjo dentro do carro. Que quando aquele menino saiu das ferragens, saiu crente, cheio do Espírito Santo. O menino saiu falando em língua, falou: agora não vou mais para balada. É culto, adoração. Amigo de balada, estou fora. O que a pregação do pastor não fez, o que a oração da mãe não fez, o poste fez. Deus está te dando um convite hoje. Vem pelo amor. Eu estou te convidando. Vem pelo amor. Eu estou te chamando para a minha presença.
Você pensou que você entrou aqui por um convite de alguém? Não, você veio porque eu te trouxe aqui mesmo essa manhã. Eu tinha uma data reservada para falar contigo. Rebasuida, remadarabas. Remadasuida, remadarabas. A dor é o megafone que Deus grita a quem não está ouvindo o sussurro dele. A dor é o megafone que Deus usa para falar com quem não está ouvindo o sussurro de Deus. E nessa manhã Deus está dizendo: filho, eu te trouxe aqui para ouvir a minha voz. Seja na dor, seja no sussurro, escuta a minha voz. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui essa manhã? Atitude. Isaac tomou uma atitude. E a atitude de Isaac foi pegar sua família para ir para o Egito. O mundo que ele estava vivendo, o país que ele estava vivendo, estava em caos. Mas no Egito tinha prosperidade. No Egito os gados estavam em abundância. Egito era como se fosse a maior potência daquela nação daquela época. E ele fala: aqui eu não vou ficar. Ele vai para o Egito. Todo mundo está saindo do lugar que está e indo para o Egito. E Isaac foi também. E quando ele está no caminho do Egito, Deus libera uma palavra: não. Isaac, Egito não é o seu lugar. Mas como assim, Deus? O Senhor está vendo que aqui não tem como eu viver, não tem como me alimentar, eu estou com escassez na minha família, não estou conseguindo viver, como que eu não vou para o Egito? Egito não é o seu lugar. Isaac, todo mundo está indo para o Egito, mas você não é todo mundo. Muda a rota. Qual é a ordem de Deus? Pega a sua família e vai para Gerar. Mas Deus, não tem sentido, porque Gerar é um vale. Gerar é uma terra seca. Não tem sentido eu viver nesse lugar, porque quando Deus dá uma ordem desse jeito, parece que Deus não sabe o que está falando. Quantas vezes Deus me mandou fazer uma coisa que era totalmente ao contrário do que eu estava vivendo? É assim ou não é? Deus te manda fazer algo que não tem nada a ver com a sua realidade. Você fala: como? Como eu vou viver isso? Gerar o seu lugar, porque Egito é atrativo, o Egito é mais rico, o Egito é melhor, mas eu não estou no Egito. Eu vou de novo. O Egito é próspero, o Egito tem dinheiro, o Egito é onde todo mundo está crescendo, mas só tem um porém: eu não estou lá. Você tem coragem de ir aonde está dando certo sem a presença? Você tem coragem de prosperar sem a presença de Deus? Você tem coragem de Deus olhar para você e dizer: olha, pode ir, lá tem os meus anjos, lá tem bênção, lá tem prosperidade, lá tem milagre, mas a única coisa que não tem lá é a minha. Eu conheço o crente, se Deus fizesse esse pedido para ele: pode ir, tem tudo, só não tem a presença, ele iria tranquilamente. Porque nem conhecer a presença você conhece. Porque tem gente que se acostumou a viver sem a presença. Tem gente que se acostumou a viver com o resultado da presença. Não, mas aquela igreja está com esse método e está crescendo. Não, mas aquele povo está fazendo isso e está crescendo. Mas Deus disse para Moisés uma hora: lá vai ter anjo, lá vai ter milagre. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, pode ir, lá vai ter proteção. Só a minha presença que não vai estar. Moisés levanta uma oração que eu quero te encorajar a fazer essa oração essa manhã. Moisés levanta a oração dizendo: se a sua presença não for, se a sua presença não for, não me faça sair daqui. Egito é bom, mas Egito sem presença não vale nada. O Egito é próspero, mas Egito sem presença não vale nada. O Egito tem sucesso, mas sucesso sem Deus é fracasso. É melhor estar no vale com Deus, porque com Deus até o fracasso é transformado em sucesso. Quem pode levantar as mãos essa manhã e pedir: se a sua presença não for, não me manda sair desse lugar. Eu quero ouvir a sua voz, ora comigo nessa manhã. Está todo mundo indo, mas a presença não está. Quem é espiritual está pegando essa palavra, porque é no meio da crise, no meio do vale, que você começa a ter experiência com Deus. Isaac chega em Gerar, e quando chega em Gerar não tem nada.
é vale, é deserto, terra seca. E a ordem de Deus para Isaac é: continua caminhando. Continua caminhando. A ordem de Deus para nós essa manhã é: continua caminhando. Eu vou de novo. Está caminhando, não está vendo nada, está tudo seco, e Deus está dizendo: caminha no vale, porque enquanto você está caminhando, eu vou te dar estratégia. Se Deus colocou você no vale, Ele vai te dar estratégia, porque no vale Ele te sustenta, no vale Ele está contigo, no vale Ele está com a sua presença manifesta, no vale tem glória. Abraão era próspero, e por onde ele passava a presença ia com ele. E Abraão era tão rico que toda vez que ele levantava um altar para o Senhor, sabe o que Abraão fazia? Chegava num lugar, numa terra, levantava um altar ao Senhor, e antes de levantar um altar para o Senhor, cavava um poço. Por onde Abraão passou, ele levantou o altar para o Senhor e cavou poço. Isso era a atitude de Abraão, porque quem prioriza a presença de Deus, até as futuras gerações serão abençoadas. Hoje o que nós vimos aqui é profético. O pai agora apresentando o filho do seu filho. Isso é profético, porque quem prioriza a presença, as futuras gerações beberão dessa água. Eu quero declarar sobre a sua vida: os filhos dos seus filhos beberão de uma fonte que você está cavando. Eu vou de novo, Rema. Levanta a sua mão. Os filhos dos seus filhos beberão de uma água. Os seus netos, os seus filhos, os seus bisnetos vão beber de uma água que você está cavando hoje. Quem prioriza a presença, verá a presença honrando a sua posterioridade, a sua geração. Quem pode glorificar Jesus por essa palavra? Quando Abraão morre, alguém pensou: agora a promessa acabou. Abraão morreu e agora essa riqueza acabou. Mas quando Isaac chega no vale, ele começa a encontrar os poços que o seu pai cavou, todos entulhados. Todos os poços que Abraão cavou, todo mundo colocou entulho, colocou pedra. Todos os poços que o pai cavou agora está tudo entulhado. E Isaac chega no meio do vale, meu Deus. E Deus dá uma ordem para Isaac: Isaac, o seu pai já pagou um preço, mas agora tirar entulho é com você. Eu vou de novo. O pai já pagou um preço. A gente estava brincando semana passada, uma vez eu preguei isso aqui. A gente fala: nossa, que difícil viver o Evangelho, que difícil servir a Deus, que difícil a minha vida. Irmãos, quer saber o que foi difícil? Ser cravado com uma coroa de espinhos 5 centímetros do seu crânio. Quer saber o que foi difícil? Ser pregado com um prego de quase 13 centímetros no seu pulso e 14 centímetros no seu calcanhar. Sabe o que foi difícil? Receber uma espada entre a sua costela e a água sair de dentro da sua costela. Sabe o que é difícil? Receber o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. Sabe o que é difícil? Suar sangue no Getsemane pelo peso da história da humanidade. Isso é difícil. Difícil não é vir para a igreja, difícil não é adorar a Ele, difícil não é congregar, difícil é morrer numa cruz. Isso é difícil. Difícil não é viver a vida que nós vivemos. Difícil é viver a vida que Cristo levou. Hoje o que nós temos é privilégio, e o privilégio é maior do que todo o preço. Hoje eu posso entrar na casa dele, levantar minhas mãos e adorar o nome de Jesus. Hoje eu posso entrar no Santo dos Santos e adorar o nome dele. Quem pode viver isso? Quem pode levantar as suas mãos e agradecer pelo difícil? Deus vai expandir a sua capacidade no vale. O vale te ensina a orar. Sabe o que o vale ensina? Você expulsar demônio. Pastor, sabe uma coisa que eu não sei? Expulsar demônio. Deixa no dia com um demônio aparecer na sua frente. O celular desligado, dá para ligar para ninguém. Que tu vai pegar a Bíblia, vai abrir um Salmo 91, vai gritar e cair em nome de Jesus. Porque é no vale que ele te ensina. No vale ele te ensina a jejuar. No vale ele te ensina a clamar. Glória a Deus pelo vale. No vale é assim: ou você faz, toma uma atitude, ou você morre no vale. Tem alguém comigo aqui essa manhã?
Crescer num ambiente de abundância é mole. Eu quero ver crescer no vale. No vale, ou Isaac desentulha o poço, ou ele morre de sede. Eu vim com uma palavra profética aqui. O tempo de expansão chegou. Eu vou de novo, o tempo de expansão chegou. E você não vai morrer no vale, você vai tomar uma atitude essa manhã. Em uma floresta, ou você caça para viver, ou você morre com fome. Essa palavra Deus marcou meu espírito essa manhã. O vale separa o crente menino do crente maduro. O vale separa o crente raiz do crente Nutella. O crente Nutella, qualquer luta, não vem mais para a igreja, não fala mais comigo, não dá mais. Crente raiz não. Crente raiz é joelho no chão. Crente raiz é sem mimimi. Estou num propósito, estou numa causa maior que a minha própria vida. Estou construindo os muros, não dá para parar, não dá para parar. É igual ontem a gente entregando cesta básica. Meu Deus, ontem foi muito forte. Chegando lá no Lapeira, irmão, aquela realidade cruel. A gente levando cesta básica, ajudando as crianças, café da manhã, a família precisando de ajuda, a gente ajudando todo mundo. Quando eu cheguei, uma irmã já quase tirou minha paz. Ela olhou dentro do carro assim, desse jeito, pastor Boi. Tem alguma coisa para mim aí? Eu falei, mano, lá embaixo tem cesta básica, café para seus filhos. Desce lá. Não, lá embaixo eu não vou não. Mas leva as crianças para tomar café. Não, eles não precisam, pode dar para quem precisa. Falei, então Deus te abençoe. Entregamos tudo. Estou voltando, alguém lá do nosso passado. Renato viu, lá do nosso passado. Conhecemos esse irmão lá do passado. Quer que eu acabe com o teu casamento agora? Eu acabo. Olhou pro Renato, talarico, não sei o que. Eu falei, Renato, você vai conversar com o demônio? Não, então vamos embora. E ele ficou gritando, a gente entrou no carro. Renato, vai falar com o demônio? Não, então vamos embora. Estou envolvido em uma grande obra, não dá para parar em qualquer conversa furada. Não dá para parar em qualquer conversa. O vale te ensina para você não parar para ouvir quem você não deve. Eu vou te falar, tá perdendo batalha porque tá parando para ouvir quem não deve. Mas o crente raiz, ele aprende que não dá para parar. Sambalat e Tobias, não vou descer. Estou envolvido numa grande obra. Os muros estão sendo reconstruídos. A promessa está de... Levanta a sua mão, Remanarabá. Hoje nada vai te abalar. Essa palavra não vai te entristecer. Hoje você está sendo forjado por Deus no vale. Desentulha o poço. Desentulha o poço. Vai tirando entulho por entulho, vai tirando crise por crise, vai tirando palavra por palavra, porque quando você perceber, a água vai sair desse lugar. Tem água de Deus aí. Quem crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Desentulha, que quando você desentulha, a água sobe. Tem uma versão dentro de você que você nem conhece mais. É tanto entulho que você deixou jogar em você. É tanta palavra negativa que você ouviu, que você já não conhece mais a água da vida. E Deus está dentro de você, mas você não está percebendo mais. Porque o trauma, o sufocamento, irmãos, hoje existe um sufocamento virtual. Irmãos, tá gravando, né? Tá, né? Tem que tomar cuidado, que às vezes eu sou meio... Uns crentes divulgando sobre Virgínia e pose. Irmão, de verdade, se alguém da carro eu ver compartilhando de pose e Virgínia, vai ser desmembrado. Brincadeira. Irmão, cheio de gente doente. A nossa vida precisando de um prumo de Jeová. E eu quero saber de Virgínia e pose. Eu quero saber da minha vida, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vai cuidar da sua vida, por favor. Um monte de crente que segue fuxico gospel. Choquei. Irmão, você tem uma obra. Você está aqui comigo? Você tem uma obra. Mas a distração está tomando você do propósito, você nem está percebendo. Eu não quero saber da queda da pessoa não, irmão.
Eu quero saber da Bíblia pregada. Salvação. Será que tem palavra de Jesus lá no seu Instagram? Será que tem vida de Deus no seu Instagram? Irmão, se a sua rede social te atrapalha, desinstalar. Ó milagre. Está te atrapalhando? Ah, meu Deus. Você está aqui ainda? É mais fácil você ir para o céu sem Instagram do que ir para o inferno com milhões de seguidores. Pega essa palavra no teu espírito. O povo está endoidando. E as pessoas me perguntam, qual que é o seu posicionamento? Posicionamento do quê, irmão? Eu não quero saber de nada. Profeta mirim, jovem. A 1 quilômetro de distância, tem criança passando fome do nosso lado aqui. Tem gente que a gente conhece com depressão, querendo tirar a própria vida agora, nesse momento. Eu quero saber de Virgínia, irmão. De Neymar. Meu Deus. Eu estou envolvido numa grande obra. E a distração é a ferramenta de Satanás na terra, distraindo o povo dele. O povo está desconectado. Mas hoje no mês 6, nessa ceia, você vai sair daqui conectado com o mundo espiritual. Esse mês será um mês da mudança de vida, uma virada de chave. Eu estou sentindo Deus mudando chaves aqui dentro. Uma medida de intensidade, de visão aberta, de conexão com a família, conexão com o lar, conexão com os amigos, verdade no coração. Porque quem tem promessa não fica perdendo tempo com contenda. Quem tem promessa está dizendo, eu vou continuar caminhando. Se o poço que eu cavei trouxe contenda, eu continuo caminhando. Porque o poço não é maior do que a presença. A presença é maior, a presença é maior, a presença é maior. Isaac cava o poço, desentulha os poços. De repente começa uma briga. Sabe o que Isaac faz? Irmão, pode ficar. Porque o Deus que fez uma faz duas. Está apegado ao poço, está morrendo, segurando uma coisa que Deus está pedindo. Solta! Abre mão! Até quando vai ficar sangrando, segurando uma coisa que eu já pedi para soltar? Tem gente que prefere morrer apegado a um poço. Mas era a minha promessa. Aprende com Abraão. Promessa quando Deus pede, ó. Ó a mão sangrando, pingando sangue. Sabe como que eu decidi viver? De mão aberta. Se eu abrir minha mão e esse microfone ficar na minha mão, você vai olhar e falar assim, uau, milagre. Eu decidi viver assim. Alguém olhar para você e falar assim, ali só é milagre. Para viver isso, eu não vou ficar pegando a poço, a contenda. Não, irmãos. A Bíblia diz que Isaac deixou o poço, continuou caminhando. Ele chega pela segunda vez, desentulha o poço, e agora no mesmo poço começa uma outra confusão. Sabe o que Isaac faz? Deus dizendo, continua. Continua caminhando. Quando ele desentulha o poço, irmãos, isso é muito forte. O primeiro poço significa Ezeque, que significa contenda. Ele vai para o segundo poço, ele vai vivendo, ele vai desentulhando. E agora ele começa a colocar um segundo nome para o poço, que significa Sitiná, inimizade. O primeiro trouxe contenda, o segundo inimizade. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Posso te falar uma coisa? Se Deus está dando e você está perdendo a sua família, não é Deus. Se Deus está dando e você está tendo inimizade, não é Deus. Porque Deus não habita no meio da inimizade. Deus habita no meio da unidade. Unidade aponta a Cristo. Se você está desunindo com aquilo que você está recebendo, não é Deus. Porque o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem desceu ao coração do homem, ouvidos não ouviram ainda, olhos não enxergaram. São as coisas que Deus já preparou para quem o ama e caminha segundo o seu propósito. Levanta sua mão direita, eu vou liberar essa palavra profética. 2025 é o ano da sua expansão. Ainda não chegou, mas vai acontecer. Esse ano o milagre vai acontecer. Quem pode receber essa palavra aqui nessa manhã?
A promessa para Isaac é: não para. Porque não é a terra que te faz adorador, mas é o adorador que transforma a realidade da terra. Aonde você chegar, a realidade do céu chega com você. A realidade da sua vida não determina a promessa que você vai viver, mas a promessa que você tem já está mudando lá na sua família. Enquanto você adora Ele aqui, o milagre já está acontecendo lá. Continua caminhando, continua caminhando. Não sabe o que está acontecendo, continua caminhando. O segredo é caminhar. Ei, pouco a pouco, madeira por madeira, degrau por degrau, vai acontecer um grande milagre na sua vida. Está devagar, mas a promessa está indo. Está devagar, mas a promessa vai acontecer. Quem recebe essa palavra hoje? Está devagar, mas a promessa vai acontecer. Não tem demônio que vai parar a promessa. Ah, passou, mas muitos estão correndo. Passou na minha frente. Continua. Eu vou de novo. Ah, mas outros já estão contando até testemunho de milagre. Continua caminhando. Continua caminhando. Não, mas os irmãos já até contou testemunho esse ano. A empresa expandiu. A casa expandiu. E você parece que não está vivendo nada, sim ou não? Mas vai acontecer uma virada. Se eu fosse você, eu receber essa palavra. Levanta suas mãos, porque Deus vai vir com uma nuvem de glória nessa manhã. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. Começa a desentulhar os poços que estavam aprisionando você. Começa a desentulhar os poços que estavam aprisionando a sua vida. Levanta sua mão o mais alto que você pode. Começa a orar comigo. Começa a desentulhar agora os poços. Levanta a sua voz. Estamos debaixo dessa palavra. Isaac chega no terceiro poço. E quando ele chega no terceiro poço, escuta isso, estou encerrando agora. Quando ele chega no terceiro poço, ele desentulha mais uma vez. E agora ele coloca o nome desse terceiro poço, Reobote, que quer significado expansão, aumento, exagero de Deus. Essa é a palavra que estamos vivendo esse ano. Esse ano vai ser exagerado as bênçãos de Deus. Esse ano vai ser exagerado o que Deus vai fazer. Deus vai aumentar, Deus vai expandir, Deus vai exagerar. Deus já está exagerando. Não é só luta, não é só crise, mas tem o exagero de Deus para você nessa manhã. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. Isso é palavra profética. O que não aconteceu em 3 anos, ainda esse ano vai acontecer. Se eu fosse você, eu recebi essa palavra. O que não aconteceu em 3 anos, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, esse ano vai acontecer. Se prepara, que o que você viveu com Deus até hoje não se compara com o que está por vir. Todas as áreas da sua vida vai sair água. Vai ser tanta água que famílias serão abençoadas. Vai ser tanta água que você vai ter que dividir aquilo que Deus vai fazer. Se você recebe essa palavra, fica de pé comigo. Levanta as suas mãos. Começa a desentulhar os poços. Palavras que foram lançadas até você. Existe uma jornada de milagres. Desentulhe os poços da sua alma. Desentulhe os poços da sua alma. Se você ora em línguas agora, levanta as suas mãos. Começa a orar em línguas agora. Muitos vão olhar e dizer como? É Deus dizendo, estou expandindo, estou mudando, estou transformando. O Reobote de Deus, o exagero. Pedimos, Jesus virá, e como chuva, e descerá. Levanta suas mãos, declara isso. Se pedimos, Jesus virá,
e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus, como chuva descerá e vai chover, vai chover, e abra as comportas do Será que você pode levantar as suas mãos e pedir isso? Vai chover. Suba a sua adoração nessa manhã. Sim. Abra as comportas. Declare com fé mais uma vez. E vai chover. Sim, Deus. E a terra clama, oh, a terra chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Declare isso nessa manhã. Declare. E a terra clama, oh, e a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Existe uma manhã de milagre preparado para cada um de nós aqui nessa manhã. Um tempo de uma jornada de milagres acontecendo. Deus te trouxe aqui para você mudar de vida. Deus te trouxe aqui para mudar a sua realidade. Deus te trouxe aqui para levar você para um tempo de expansão. Uma expansão profética. Algo que você nunca viveu antes. Tirar os entulhos da sua alma e deixar que a vida dele flua de dentro de você. Essa é uma manhã de cura. Traumas do seu passado estão sendo curados agora. Rebassui. Palavras que foram lançadas sobre você estão caindo por terra agora. Eu vejo entulhos saindo, para que você volte a palavra de expandir, colocar no coração na presença de Deus. E se você sente que essa palavra foi para você nessa manhã, levanta sua mão direita para o alto, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão direita, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos ungir a sua vida hoje. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos colocar as mãos sobre você. Entulhos da sua alma vai sair hoje. Hoje Deus te cura nessa manhã.